decidi terminar com a minha namorada porque percebi que ela não me ama. Oi, não vou colocar meu nome nesse post porque ainda não superei totalmente, sabe? Bom, essa história começa comigo entrando num trabalho com a minha pouca idade de 19 anos, já que minha parceira na época estava grávida e eu era só um adolescente que não sabia fazer nada. Hoje em dia, acho que entrar nessa empresa foi a pior decisão que eu podia ter tomado. Quando minha filha nasceu, eu estava muito assustado. Não sabia o que fazer, não sabia nem cuidar de mim mesmo. Eu não queria ser pai, inclusive naquela idade eu já pensava que não queria ter filhos. Mas quando eu a vi pela primeira vez, surgiu algo natural, algo que eu nunca tinha sentido antes. Me apaixonei completamente por aquela pessoinha. Era algo que eu não sabia explicar, obviamente. Um amor de pai que, naquele breve momento em meus braços, eu sabia o que tinha que fazer. Me dedicar ao trabalho para tirá-la de lá. E foi isso que eu fiz por anos. Eu morava com a minha sogra, que apesar de a gente não se dar muito bem, sempre me ajudou no que pôde. E minha parceira na época também. Ela é uma boa mulher, mas, sendo sincero, eu não a amava, sabe? Bom, já não amava. O amor entre a gente, no começo, sinto que, como qualquer adolescente, era intenso e muito forte. Mas com o passar dos anos, eu deixei de sentir o que sentia no começo e sempre tentei que não fosse assim, porque eu realmente gostava dela. Mas não como parceira, saca? Sei que parece muito ruim, mas foi assim que as coisas aconteceram. E, obviamente, no trabalho tinham muitas mulheres que, obviamente, me chamavam a atenção. E aí entra a Beth, assim que vou chamá-la. Embora não seja o nome dela de verdade, mas vou chamá-la assim. Bom, eu a conheci porque no meu trabalho tinha uma lojinha e ela entrou como caixa lá. O pai dela era um chefe importante de outra área da empresa, já que essa empresa era de outro estado do meu país e estavam se expandindo para outros estados. A matriz dessa empresa mandou o pai da Beth como o chefe de uma área para treinar o pessoal daqui. Bom, como a filha dele veio junto, ele decidiu, junto com ela, que ela também trabalharia lá, mas naquela época tinham acabado de abrir a loja e foi a oportunidade perfeita para ela entrar. E foi assim que eu a conheci. Retomando. Ela parecia ter um namorado, porque sempre entrava com um rapaz que também mandaram do estado dela para montar as máquinas. E isso era tudo que eu sabia na época, porque eu não tinha muito contato com ela e, sendo sincero, nem me chamava a atenção. Com o tempo, a barriga dela começou a aparecer, e ela engravidou daquele rapaz com quem ela entrava, mas ele voltou para o estado dele e eu não soube mais dele. Depois, fiquei sabendo que ele abandonou ela com o bebê, ou seja, deixou ela grávida e voltou para o estado dele. Com o tempo eu comecei a ter mais contato com ela, mas ainda não tinha nada, nem amizade, só breves conversas quando eu ia na loja. Na loja onde ela trabalhava, tinha uma pessoa que era como um diligencieiro, que fazia as compras do que precisava na planta, empresa, e tinha contato direto com a loja. E tinha boatos entre os colegas de trabalho que essa pessoa que fazia as diligências, que era casado, estava saindo com a Beth. Coisas que eu não acreditei na época, porque eu não mencionei, ela era alta, com um corpo bonito e bonita, e ele era baixinho, muito mal apessoado. E naquela época eu tinha um pensamento muito imaturo e não acreditava nesse boato porque, na minha cabeça, isso era muito impossível. Mas no final e com o tempo, os boatos foram aumentando, até que a barriga dela começou a aparecer de novo, e ela engravidou daquele rapaz com quem ela entrava. Eu não podia acreditar. Antes de todos esses acontecimentos, eu estava separado da mãe da minha filha, porque, sendo sincero, eu já estava traindo ela com outras pessoas e decidimos terminar, já que ambos percebemos que estávamos melhor assim, já que éramos muito jovens quando nos juntamos e era hora de conhecermos outras pessoas, obviamente cuidando da nossa filha. E foi assim, eu naquela época já tinha um relacionamento com outra pessoa que eu tive que terminar porque ela foi embora do estado, e assim estava melhor, porque eu nunca acreditei no amor à distância. Então, quando tudo isso aconteceu, eu fui me aproximando da Beth, já que sempre me dei muito bem com ela e nunca houve nada além de uma amizade que foi se formando pouco a pouco. Assim, igualmente aos poucos, ela foi me contando seus problemas, suas coisas, e eu fui ficando sabendo da vida dela. Obviamente, eu, como bom fofoqueiro, assim fiquei sabendo que ele só a engravidou e fugiu, porque obviamente ele era casado e não convinha para ele. Sei que eu devia ter visto todas as bandeiras vermelhas, mas nunca julguei ela, sabe por quê? Porque eu também tinha feito muitas coisas das quais me arrependi e sempre me arrependi de ter feito errado. Não era justificativa, mas eu era muito jovem e estúpido e reconheço que isso não justifica nada, embora talvez tenha influenciado na minha maneira de agir naquela época. Bom, resumindo, agora a Beth era mãe de 2 filhos de pais diferentes,
Coisas que eu ignorei, porque eu me dava muito bem com ela e fui gostando cada vez mais, porque, sério, ela me parecia uma pessoa muito boa e o que eu pensava na época era que esses dois caras tinham se aproveitado dela, coisas que eu estava muito enganado. Depois de um tempo, começamos a sair, mas escondido, porque obviamente os pais dela já não confiavam nela, com justa razão, mas isso não me importava, já que eu realmente gostava dela. Eu muitas vezes ficava depois do meu horário de trabalho na loja com ela, coisa que eu não devia fazer, já que era proibido que pessoal que não fosse da loja ou gente autorizada entrasse, mas isso não me importava. Obviamente, isso me trouxe consequências no trabalho, já que os vigilantes começaram a achar estranho que eu ficasse depois do meu turno de trabalho e comecei a ter problemas com os dos vigilantes e até com o chefe deles. E até hoje ele me odeia, porque embora eu não fosse chefe, eu tinha um cargo um pouco alto e meu chefe sempre falou por mim para que não houvesse problemas e ele nunca pode fazer nada comigo, coisa que até hoje ele guarda rancor. Bom, depois de um tempo, eu consegui com muito esforço uma casinha, e eu já era namorado dela, e nossos planos eram começar uma nova vida na minha casa como família, juntos, coisas que não aconteceram. Porque depois de um ano de sair e de estarmos escondidos, não deu certo, já que um dia eu estava chegando em casa, a verdade é que não me lembro de onde, e a Beth me ligou com uma risada nervosa, e me disse que queria me contar algo, que ela se sentia muito culpada e que eu tinha sido muito bom. E eu comecei a ficar muito nervoso. As mãos suavam e ela, temerosa, não queria me dizer. E eu dizia, diga, Beth, você está me assustando? Diga a verdade. O que for, podemos conversar, mas diga logo, eu disse. E então, com uma voz baixa e uma risada nervosa, ela confessou que tinha beijado outra pessoa. Eu não podia acreditar. Fiquei em branco e não sabia o que dizer. Depois de uns minutos, que para mim foram horas, eu agradeci por ela me dizer a verdade e disse que a deixaria livre para ela fazer a vida dela. Então ela me deteve. Me disse que não queria terminar comigo, que foi um erro, que essa pessoa ia se casar e que foi só um beijo de despedida. E ela me disse como se fosse ser menos pior, porque foi só de despedida. E muitas coisas passavam na minha cabeça. Eu explodi em cólera. Disse que ela era uma merda de pessoa e já não me lembro mais. O caso é que eu desliguei e recebi muitas ligações. Demais. E a verdade é que caí na tentação e atendi uma dessas ligações e ela me disse que estava muito arrependida e que não queria me perder. Já imaginaram quantas coisas clássicas que uma pessoa que realmente não está arrependida pelo que fez, só se arrepende pelo que me disse? Coisa que eu confirmei quando ela mesma, no final, depois de tantas súplicas e quando eu me neguei a tudo, ela solta e me diz: se eu soubesse que isso ia acontecer, não te teria dito nada. Coisas que fizeram com que eu desligasse e não voltasse a atender as milhares de ligações que ela me fazia. Você vai dizer, por que você não bloqueia? Porque, sendo sincero, uma parte de mim estava melhor assim, ouvindo suas súplicas. Talvez não com a voz dela, mas o som das ligações era o suficiente para saber que ela estava ali. Passaram uns dias e eu continuei vendo ela no trabalho. Quando ela estava no turno, eu não passava na loja. Só seguia em frente sem olhar para ela. Ela tentava falar comigo, mas eu a ignorava. Só quando tinha muita gente e precisava de alguma coisa na loja, e ela estava lá, não me restava outra coisa que não comprar. E ela sempre tentava falar comigo e me pegava na mão, mas não era algo tão notório porque sempre tinha muita gente, não podia ficar conversando comigo, já que eu sempre tentava ir num horário que não tinha muita gente. Inclusive, com as meninas de outros turnos, ela me deixava chocolates com bilhetes de 2 folhas cheias com um monte de coisas sentimentais para que eu voltasse com ela. Foram 3 no total, e todas começavam dizendo, carrega um até recuperar seu amor. E na terceira carta que ela me mandou, eu fui direto na loja e disse para ela parar que eu não queria suas cartas, e ela me disse que só queria conversar comigo. Eu era fraco e a verdade é que aceitei, porque eu realmente gostava dela. Então combinamos de nos ver na minha casa. Ficamos conversando, então nos beijamos e aconteceu o que tinha que acontecer. Então, justo quando nos vestimos e ela foi ao banheiro, o celular dela tocou na cama e tocou uma notificação bem na minha cara, como se fosse um sinal. Vi a tela e tinha uma mensagem de um cara dizendo, sinto sua falta. Só isso, não precisava ver mais. Justo quando ela saiu do banheiro, eu disse que a levaria e era tudo. Ela perguntou o que estava acontecendo, eu não disse nada, só a levei, deixei e fui embora, e já não quis saber mais. Passou o tempo, saí de férias umas semanas e fui me curando disso aos poucos. Já quando eu voltei, já não senti raiva nem nada quando a vi. Já passou. E me senti bem. Tentava não olhar para ela e me concentrei na minha filha e no meu trabalho. Saí com outras pessoas e tudo começou a ir bem. Um tempo depois, abriram uma cozinha na empresa, uma ajuda super grande, já que há café da manhã e almoço grátis para os funcionários que já trabalham há muito tempo na empresa, e foi uma ajuda super grande, e eu me senti muito feliz.
Depois de um tempo, fui percebendo que na cozinha, a Beth pediu para mudar, e então comecei a vê-la diariamente. Continuarei a história outro dia, se me apoiarem. É verdade, é a minha vida e me ajudaria muito que visse interesse em vocês. Obrigado por me lerem. Perdão pelas minhas faltas de ortografia, nunca tinha feito isso, mas me ajuda a desahogar-se. Muito obrigado.